que a gente tem que situar mesmo que esse processo de agravamento, na medida em que há um esgotamento, né, dessa lógica capitalista, né, então a sanha para destruir o que resta dos recursos naturais e de impor sobre a cidade essa visão, né, da cidade de concreto que serve à especulação imobiliária, que serve às empreiteiras financiadoras das campanhas eleitorais e tudo mais, eu acho que isso está colocando para nós a necessidade também, né, de ter como é que se diz, um esforço no sentido de construir um movimento social que tenha como paradigma a superação efetivamente dessa lógica. Porque está ficando claro que dentro dessa lógica não tem como enfrentar essa situação, né? Inclusive a gente está, enquanto crítica radical, a gente está propondo mesmo uma linha de ação, ao mesmo tempo em que se continuam as mobilizações no sentido de barrar esses processos destrutivos, né, de ecocídio e de genocídio, mas que já se possa construir uma alternativa, uma forma de vida, né, realmente rompendo com essa lógica do dinheiro, né, do capital, do mercado, do Estado, da política, todas essas categorias que estão levando realmente a humanidade à barbárie, né, e à destruição do planeta. Então, nesse sentido, a gente está fazendo, inclusive, um encontro sábado, né, gente? Acho importante convidar também vocês, porque nós vamos discutir praticamente como é que a gente vai implantar esse projeto que a gente está chamando a Sociedade Sem Dinheiro, brotando a emancipação, né? Onde e que horas? Vai ser sábado, durante o dia, na ADUFS. Eu estou até com os convites aqui, eu vou distribuir. Mas eu gostaria de colocar essas questões e propor mesmo, né? Que talvez a gente pudesse sair daqui com a ideia, por exemplo, lá no movimento, na plenária que aconteceu no sábado passado, que a gente continua realizando as plenárias, né? Com mais gente, com menos gente, mas continua realizando e a gente pensou em vamos fazer uma confraternização dia 21 lá no Anfiteatro do Cocó, por sinal todos também estão convidados, todos que participaram da luta, né, que vem participando, cada um leva alguma coisa para compartilhar, mas a ideia de logo no início do ano a gente tentar... 21 é de tarde, né? Hã? 21 é de tarde. 21, 17 horas, lá no Anfiteatro. Que a gente possa, talvez logo no início do ano, retomar, né, esse processo de mobilização, porque pelo que a gente está sentindo, realmente a coisa eles vão querer mesmo empurrar a goela abaixo, né, esses empreendimentos e esses... Não querem não, estão querendo, né? E é urgente. Agora, eu queria sugerir essas três coisas. Primeiro, que a gente visse que forma se estabelece realmente esse quadro do que é, né, o mapa, digamos assim, dessa situação da cidade, né? Esse estudo que foi encomendado pelo governo a professores da UESC, que a gente tem que se informar o que é isso, e pontuando a isso, né? E essa questão de se amadurecer a ideia de uma retomada com mais força desse movimento mais amplo para tentar amarrar esse processo de destruição, em particular em relação ao Cocó, né? Eu visitei, mas eu acrescento então um par, que é essa ideia da gente pensar como é que vai sair fora dessa lógica, porque realmente a situação é muito grave, né? Mais alguém? Dá para usar lá? Dá. Vou usar aqui o microfone, que a minha voz já é baixa, eu estou meio rouco. Boa noite a todos. Eu estava ouvindo aqui as intervenções e eu acho que nós temos alguns desafios, né? Eu vi a Rosa aqui tratando das propostas, dos desafios, e eu acho que nós temos. Eu resumiria em 3 desafios essenciais. A começar pela pergunta aqui da Raquel, né?
onde encontrar os mapas, os estudos, as referências? Desde 2007, quando realizamos a primeira jornada em defesa das áreas verdes, que nós detectamos essa carência de informação sistematizada. Nem os movimentos que atuam em defesa das áreas verdes conseguem definir tecnicamente, geograficamente, qual é a dimensão, qual é a área, quais são as características das áreas que defendem. Até porque não há especialização técnica que os capacite para isso. Então eu acho que esse é um dos desafios, porque, como disse o professor Giovanni, os mapas são informação, informação é poder. Alguém precisa fazer isso. Se defendemos determinadas áreas verdes na cidade, nós precisamos saber onde elas ficam, qual é o tamanho que elas têm, quais são as suas características ecológicas. E isso eu acho que precisa ser feito um trabalho sistemático, inclusive que possa gerar uma padronização de informação. Por exemplo, a informação que foi gerada do Parque Rio Branco, ela tem que seguir o mesmo padrão da informação que seja gerada da margem do Maranguapinha, para que você possa comparar. Quando você chega no questionamento desse de quantos por cento de área verde tem, porque um instituto diz que é 2, o outro diz que é 32, nós não temos uma base para refutar ou corroborar nenhum desses estudos. Então nós continuamos tateando, né? A gente está aqui, e eu vejo inclusive os nossos palestrantes também nessa situação, a gente está todo mundo tateando o que nós estamos defendendo, qual é o tamanho disso. Então eu acho que esse é um primeiro desafio que a universidade poderia assumir, através de suas pesquisas. Não sei que departamento, não sei que núcleo, não sei que grupo, mas alguém precisa assumir essa tarefa que é muito grande e muito técnica para os movimentos que atuam lá na base, nas áreas verdes, de maneira muitas vezes muito precária, às vezes nas costas de uma ou duas pessoas. O outro desafio é reunir essas informações e dar publicidade a essas informações de maneira técnica. Porque nós não temos as informações e nós não conseguimos passar nem mesmo as informações que nós temos. Então, nem os estudiosos têm acesso às informações relativas às áreas verdes. Elas são meio que herméticas dentre os grupos, e muitas vezes os próprios grupos entre si, um não conhece a informação do outro. E um terceiro desafio, pegar essa informação e popularizar essa informação de modo que ela possa ser comunicada à população que não tem conhecimento, não tem a obrigação de ter um conhecimento ou informação para decodificar estudos e mais estudos e mapas e estatísticas, etc. Essa informação ela tem que conseguir ser transformada de um modo que ela alcance a pessoa comum. Por que temos tão poucos aqui? Porque as pessoas que estão lá fora, elas não estão sensíveis a nada do que está sendo discutido aqui. As pessoas estão no shopping consumindo, tem muita gente festejando os shoppings novos que estão sendo abertos. Eu passei sábado pela área ali do terminal de Parangaba, eu peguei um ônibus do terminal de Lagoa para o de Parangaba, porque o que vinha para Parangaba não me coube, e eu passei meia hora entre um terminal e o outro, as pessoas indo para o shopping. Então, como é que nós aqui vamos levar a nossa informação, que é tão preciosa para essas pessoas, até essas pessoas que estão festejando a possibilidade de consumir? Então, esse é um desafio. Esse é um desafio que vai para além das manifestações. Porque as manifestações, eu acredito que elas têm sua importância, mas elas têm um caráter pontual. Nós não podemos viver nos manifestando. Nós temos que chegar até as pessoas nas suas casas, na sua cultura, no seu dia a dia, nas escolas, para fazer com que a cultura da cidade mude. O que nós estamos vendo aqui nessas apresentações é o resultado da cultura de uma cidade. Não são só os terríveis
especuladores imobiliários. E o povo que compra um imóvel na beira do Cocó e depois compra o outro que também é vendido com vista para o Cocó. Então todo mundo, por conta de uma cultura, é cúmplice dessa destruição do meio ambiente. Então como é que nós podemos chegar com essa informação até a pessoa comum, aquela que não está disposta a ir para a rua defender o verde, que não está disposta a vir aqui debater com a gente? São essas pessoas que ano que vem vão eleger o próximo governador, os próximos deputados, e daqui a 2 anos o próximo prefeito e os vereadores. Então nós temos esses 3 desafios: gerar informação técnica, difundir essa informação técnica e traduzir essa informação para que a gente possa seduzir as pessoas, para que elas se assenhorem da importância do meio ambiente, tanto do ponto de vista técnico, do ponto de vista de vantagem pessoal, quanto do ponto de vista do amor à natureza que o Sérgio falou aqui. Que elas reaprendam a amar e a reconhecer como o povo Tandié, Jeová da Guatemala, que considera amor, felicidade ligada à natureza. Quantos de nós ainda pensamos assim na nossa selva urbana? Então eu acho que nós temos esses desafios e podemos pensar, já que estamos numa mudança de ano, o que nós podemos fazer em 2014 nesse sentido. Quem sabe a gente consegue dar pelo menos um desses passos. É isso. Mais alguém? Podemos fazer esse rodada ali? Tem uma pessoa aqui. Ah, tem mais uma? Não, só uma pergunta. Se apresentar? Meu nome é Antônio Rodrigues. Sou servidor público. Trabalho no sistema penitenciário. Desde o tempo que ela lá era presa. A gente se conheceu lá, foi lá. Há uma divulgação aí na mídia que a Parque do Cocó é o maior parque urbano da América Latina. Dada essa dimensão do que é o Cocó, eu queria saber se já foi tentado algum recurso a nível internacional, com alguma instância internacional, para se fazer mobilizar também esse lado do mundo. Não só a gente se mobilizando com 15 pessoas assim, um debate como esse. Marubi? Depois das considerações finais. Eu não tenho conhecimento de mobilização nesse sentido, sabe, de instâncias internacionais. O conhecimento que eu tenho é por exemplo, dado pelo Procurador da República, o Alessandro Salles, de que se o senhor se refere a recurso financeiro, por exemplo, para pagar as indenizações do Cocó, ele diz que as indenizações solicitadas por quem está reivindicando ser dono daquele ali não procedem. Os terrenos são de Marinha, como disse o professor Jeová, são terrenos de influência de marés, são os terrenos que são área de preservação permanente, portanto não tem valor de mercado, não poderiam ser pagos na base de valor de mercado. Então o governo do estado não poderia, em sua consciência, pagar o que os pretensos donos estão solicitando, que ainda teria de provar se realmente eles são donos, né? Bem, então infelizmente o governo do estado recorreu, por exemplo, em Recife, no Tribunal da Quinta Região, em favor dos ditos proprietários. Quer dizer, o próprio procurador Alessandro dizia na sua entrevista: não é compreensível, aquilo não era matéria de interesse do Estado, era matéria de interesse da iniciativa privada. Não teria que o Estado ir argumentar no Tribunal
da quinta região. Essa aí é apenas uma prova a mais de que este Estado é o Estado do capital. Este Estado é o Estado do dinheiro, não é o Estado a serviço da coletividade, como está dito no artigo 225 da Constituição, que ele deveria defender o ambiente como algo da coletividade. Eu agradeço muito mais uma vez pelo convite, a paciência de vocês, e uma satisfação muito grande. Me coloco à disposição para ir a qualquer canto dessa cidade, discutir essas questões no que se refere ao que eu estudei, em áreas verdes e tal. Não sou especialista nisso, eu sou um jornalista que estudou um pouco, eu sou um jornalista que fez um mestrado. Eu sou mesmo jornalista, eu sou mesmo um militante, eu sou mesmo um cidadão e sou um curioso, né? Na verdade, é uma honra me chamarem para cá, mas não me apresento como pesquisador. Não sou pesquisador, fiz uma única pesquisa por conta da exigência do curso. Se não fosse o curso, nem essa teria feito, certamente. Me apaixonei por esse tema por causa da vivência dessa cidade de Fortaleza, que me acolheu como seu filho, né? Eu me considero filho dessa cidade, amo essa cidade. Acho essa cidade uma beleza, tem uma natureza fantástica. Esse vento de Fortaleza é uma coisa que eu não encontrei em lugar nenhum do mundo por onde andei, que foi um mundo muito pequeno. Pois é, amo essa cidade, acho mal barato, né? E infelizmente ela é tão maltratada, né? E nós precisamos nos juntar cada vez mais, né, nessa preservação, nessa recuperação, né? Vamos plantar árvores e tal, e pressionar o poder para ele se colocar a serviço da coletividade. Obrigado. A Rosa que falou, o Reinaldo, né? Falaram agora. É o caos, né? Nós vivemos o caos. É como a crítica radical está explicando há um bocado de tempo, né? Tudo é o contrário, tudo é o contrário. Se vê em Fortaleza, de área verde, focando na questão do mapeamento, né? Do mapeamento das áreas verdes, né? Que o Renato colocou que os próprios movimentos, as pessoas que trabalham com isso, ou a universidade, ou a academia, têm dificuldade, né, de tratar. Um tema que é de conhecimento específico de uma pesquisa. Qual o problema, né? Tem que identificar que problema é esse, né? Um dos problemas é essa normatização de uma metodologia, que você possa normalizar aquela metodologia, ela ficar bem clara para as pessoas, para que cada estudo possa ser comparado com o estudo anterior, né? Você tem que normatizar, na norma, o que é área verde, para esse estudo bem claramente, se é uma área com árvores, se é uma área simplesmente com grama, se é uma área livre. Então, ao mudar essas considerações, muda completamente o resultado. O problema é esse. Tem que separar, deixar bem claro o que é a malha urbana, rua, avenida, praça, e o que é a área verde natural. No caso do mapeamento da professora Lúcia, como eu estava falando, o bairro Edson Queiroz, ele vem e fica com cobertura lá em cima, por causa do Cocó. Ou seja, todos aqueles bairros que incluem uma parte do Cocó, vai lá para cima a taxa de área verde. Naquele mesmo bairro você pode ter ruas totalmente desnudas, sem nenhuma árvore. Então, fica uma confusão. Como é que está lá em cima, quer dizer, vai confundir aquele bairro, não precisa de intervenção, né? Talvez um outro, né? Então, o que é área verde natural, o que é área verde implantada, quando divide a vegetação implantada. Já é um ponto importante separar. O outro, o que é área verde pública, né? Que é o que a definição que o Guarani me apresenta, né? Que a área verde tem que ser pública, de domínio público, ou que é área verde privada. Porque se o estudo apontar que tem muita área verde ainda privada, o que significa para nós? Essa área verde privada são terrenos que serão vendidos e que serão desmatados. Então não tem segurança nenhuma, né? É uma área verde que cada vez diminui, se não for, pelo menos tem um tipo de proteção, né? Então, definir bem os critérios. O desafio, acho que o Reinaldo concordo plenamente com tudo que você falou, quer dizer, isso deveria ser um papel da universidade. Né? Deveria ser. Então nós somos uma pessoa que não trabalhamos aqui, gostamos muito daqui, mas temos duras críticas aqui à academia, do ponto de vista de ter pessoal qualificado, tem, né? Nós temos muita gente aqui, muita gente qualificada, mas quantos desses estão dispostos a dar esse passo a mais, essa contribuição, além dos currículos, né? Além da sua carreira pessoal, além das suas publicações, um desafio grande que eu coloco, porque
é uma tendência da pesquisa do cientista, porque é tão difícil estudar, todos nós sabemos, né? É tão complicado, a gente tem que se dedicar tanto, que acaba se isolando do entorno, porque não há tempo. A pessoa chega um pesquisador X, ele chega no laboratório de manhã, passa o dia pesquisando, né? Dá aquela aula, aquela coisa, volta para casa. Não interage, inclusive, no próprio campus, do que é feito no campus, do que é que não é feito. Quem trata das áreas verdes dos campos, dos campi, são pessoas que não têm praticamente qualificação. Não há o link entre aquelas pessoas que estudam, os pesquisadores, com o pessoal de campo, com quem planta, com quem cuida, com quem corta, com quem poda. Quer dizer, as podas que são feitas por uma pessoa que um capataz entrega um facão para o indivíduo, pronto, ninguém pode podar. Ou motosserra. Então, eu acho que o desafio para todos nós, que eu acho que é a coisa que a mensagem que eu quero deixar, é que de caminhamento. Nós temos que tem que ter mudança, né? Se não mudar, um seminário desse, um tema fundamental que nós estamos discutindo aqui, que a gente se dedica, quem está aqui está dedicado a essa coisa, mas olha quantas pessoas estão aqui. Eu teria que ter 1.000, 2.000 pessoas, 3.000, 5.000 pessoas. Quer dizer, quantas pessoas têm mensagem para dizer? Qual é o seu nome? A Joana falou aqui, como ela, tem muitas pessoas que têm a sua história para contar, né? E que podem somar. Mas há essa divisão do quem conhece e quem não conhece, né? Já há essa separação, né? Então, o desafio tem que mudar e tem que haver, identificar quais são os gargalos. Um dos gargalos é essa questão da difusão do conhecimento, né? A difusão e da participação da academia nas questões da cidade, né? Com relação à geração, né? Você falou do conhecimento, a divulgação, né? Que também a gente pega pelos jornais, quer dizer, que seja exigida a publicação desses estudos, né? Que a academia até chega às pessoas quais são as instâncias que, olha, isso que foi feito com dinheiro público, então a gente quer isso aqui publicado e difundido, você com aquele estudo que seja de ampla divulgação. Aí vem o último ponto que importa, que é a tradução da interpretação, porque ninguém é especialista em tudo, né? A gente pode conhecer alguma coisa, não pode, mas a cidade interessa a todos, a área verde interessa a todos, né? A arborização. Então, muito pertinente suas colocações. O desafio é esse, e quais as estratégias de juntar mais gente, né? Porque lá no Cocó foi uma coisa muito bonita, né? Toda aquela coisa. Mas isso em relação a uma intervenção, né? São quantas? São mais de 10, né? Que estão tendo no Cocó todo. Até a gente fica naquele filme no Facebook, a gente fica divulgando aquela coisa. Tanta gente se uniu naquela luta, né? E o resto da cidade toda, o próprio Cocó, todos, está projetado um grande conjunto, você sabe, habitacional ali também dentro do Cocó, né? A ponte instalada, as pessoas só falam da ponte, a ponte. Não tem o conhecimento, não tem divulgação, tá? Todas as intervenções que estão acessórias à ponte, que a destruição maior vai ser nos acessos. Quer dizer, o eixo 2 que sai da ponte, que sai da cidade Fortal, ele corta um campo de 8 hectares de dunas. É um terreno talvez privado, não sei, que no momento não tem valor nenhum, né? O valor nenhum é imobiliário, né? Tem um grande valor como um parque. E o eixo 2 simplesmente destrói completamente essa área, 8 hectares de dunas, ali vizinho à cidade de Fortal. Enquanto que a Padre Antônio Tomás se localiza 300 metros ao norte. Do ponto de vista de uma cidade inteligente, de um gestor inteligente, de uma equipe que esteja realmente interessada na conservação da cidade, o que se deve procurar é o mínimo dano. Então já é para ser totalmente intocada aquela área. Segue o eixo principal, entra na Padre Antônio Tomás, né, arrodeia, como a gente fala, né, arrodeia essa área e volta para o eixo e mantém. Mas tudo é pensado para o dinheiro, né, como muito bem colocado aqui. Quer dizer, se a gente pensar que este terreno de 8 hectares, do jeito que ele está, ele não gera dinheiro para o dono, né? Quando for totalmente destruído, porque é uma área natural, né, dunas. Quando ele for totalmente destruído, né, e foi feito uma obra pública, né, é o dinheiro público que vai criar todo aquele eixo, né, nós que estamos pagando para isso, né, todos nós estamos pagando, e aqueles terrenos lindeiros vão ser vendidos a quanto? O valor do metro quadrado que estaria lá embaixo, que na verdade praticamente sem valor, porque é uma área de preservação permanente, né, uma área intocável, uma duna vegetal, uma duna fixa, né, tá? É uma área preservada, uma área de proteção integral, né? Do ponto de vista legal, qualquer pessoa sabe disso, né? Eu deveria saber, né? É o que acontece. Totalmente destruído, e o terreno vai lá para as alturas. E pronto. E quem é que sabe, né? Porque se a ponte, o que foi apresentado em relação à ponte estaiada? Apenas uma apresentação, né? Como é que é? Não é detalhado o que foi apresentado, né? Até o custo, não há detalhamento nenhum.
É um projeto global, em linhas gerais. Não é o executivo. Global. Pronto, mas com o valor de tipo 300 milhões de reais, é isso? Mais 300 milhões de reais. Então também dinheiro público. E a sociedade não tem acesso. Então fica aqui o desafio, né, de que a universidade assim, que tenha pessoas que possam pegar esses estudos ou que se formem comissões, né, que tivesse aqui, que pudesse sair, que tivesse mais pessoas e se formem comissões, assim, que encaminhamentos, que daqui a um ano a gente possa ter algum avanço, né, porque todos nós já fomos a muitas conferências, muitos debates, né, e muito bonito as pessoas que entendem daquilo ou que conseguem evoluir em cima daquele conhecimento, mas não é suficiente, né, a gente não está conseguindo, a gente está perdendo essa luta. Esse aqui fica a mensagem. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de discutir essas questões aqui, né? Parte das informações que a gente vem sistematizando já há um bom tempo. Eu sou otimista, né? Eu acho que o movimento ambientalista funciona muito assim como as marés, né? Para tratar uma questão, trazer uma dinâmica ambiental. Às vezes, em determinados momentos, a gente consegue aglutinar muita gente, outros não, mas estamos aqui discutindo questões muito importantes. Então, eu acho que a nossa universidade devia ser também mais pressionada nesse sentido, né? Ela deve ser pressionada, usar instâncias outras para pressionar a universidade, para que ela possa dar algumas outras respostas ou trabalhar nesse sentido. Aconteceu aqui uma reunião importantíssima, pautada pelo Ocupe o Cocó, esse auditório, né? Rosa, ficou lotado, todo mundo gente em pé, foi junto com a Dulce, né? Foi um movimento muito bonito, foi assim, um momento que nos deu uma alegria muito especial por conta da qualidade das pessoas e das entidades, das propostas que foram aqui discutidas, né? Surgiram algumas consequências disso aí. Nós estamos trabalhando no mapa também, lá no nosso departamento, com as intervenções. Surgiu uma carta no primeiro momento no encaminhamento dessa reunião. Então, eu acho que essas informações das áreas verdes, elas também podem ser exigidas por outros instrumentos institucionais, né? Já usar outros, o Ministério Público, sei lá, entrar com alguma demanda mais específica, no sentido que a reitoria e a prefeitura dessas instituições possam se manifestar, né? E colocar o Departamento de Geografia, nossa pós-graduação. Hoje tivemos uma notícia muito legal, a nossa pós-graduação atingiu a nota mais elevada, né? A nota máxima aí do conceito da CAPES. Isso, do ponto de vista político, também é importante, porque existem ali professores que estão engajados nesta dimensão que eu acabei de colocar para vocês, né? Num outro tipo de cidade, uma outra forma de compreender essas relações que se espacializam, que se territorializam numa metrópole, né? Então, obrigado pela oportunidade e disponham do nosso departamento e da nossa universidade. O Ademir pediu para um minutinho aqui para fazer uma fala. Eu gostaria de fazer uma coisa especial aqui, que é o seguinte: dizer do meu reconhecimento a este camarada maravilhoso que está aqui, Jeová Meirelles, porque nós devemos muito a ele. Para as pessoas como Jeová, como a Wanda Claudino Salles, são pessoas que são também fruto desse movimento. O Jeová participou do SOS Cocó lá no começo, né? Sociedade Cearense de Defesa do Meio Ambiente e tal, né? Então, professores como Wanda Claudino Salles, né,
25 anos de dedicação ao movimento ambiental. Então, não podemos deixar de reconhecer e homenagear esses caras. Francisco Flávio Torres de Araújo, né, mais conhecido como Flávio Torres, Marília Lopes Brandão, né, José Bozaquiero, né? Então, são pessoas a quem nós devemos muito, né? Foi meu professor no Prodema, né? Que pena que eu não fui o melhor aluno, né? Pois bem, nossa homenagem, né, a esses professores. Hoje, no dia em que a gente comemora a vida de Mandela dedicada às boas causas do mundo, né? É bom a gente lembrar esses nossos Mandelas aqui, entendeu? É bom a gente reconhecer. Nosso muito obrigado a vocês. Eu agradeço, e eu tinha até notado aqui, não é, para dizer que o Ademir é um pesquisador. Ele foi dizer, não sou pesquisador, não. Ele fez uma dissertação de mestrado, uma pessoa que aplicou todas as ferramentas, estruturas e conceitos, não é, de uma pesquisa científica, e foi de reconhecimento, não é, e foi importante para o nosso programa. Então, essas pessoas também são importantes, necessárias na produção do conhecimento e no engajamento na luta. E obrigado pelo aquilo que também você construiu na nossa universidade, Dani. Grande abraço. Queria agradecer novamente o Ademir, Sérgio, Jová e a todos que estiveram presentes também, até mais de 9h30. Dizer que a gente disponibiliza, todo esse momento foi registrado e ele vai ficar para a posterioridade aí na internet, né, que é acessado aí, então vai ser visto por outras pessoas que não estiveram hoje aqui também, mas que, né, vai ficar registrado aqui esse momento reflexivo e de debate tão importante, para esse tema tão importante que é a questão ambiental em Fortaleza, né? Então, agradeço a todos e boa noite.